Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar de ecossistema, biomas e biosferas. Gente, presta atenção. Todos esses temas, né, caem muito no Enem, tá? Fiquem de olho e prestem muita atenção. Vamos lá? Ecossistema e bioma. Quando se fala em ecossistema e biomas, tratamos de conjuntos, embora distintos nos seus elementos e abrangência, podem se sobrepor, interceder e se completar. Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais, micróbios, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Esses componentes interagem através das transferências de energia dos organismos vivos entre si e entre estes ou os demais elementos de seu ambiente. Como são definidos pela rede de interações entre organismo e entre organismo e seu ambiente, ecossistema pode ter qualquer tamanho. Como é difícil determinar os limites de um ecossistema, convenciona-se adotar distinções para a compreensão e possibilidades de investigação científica. Assim, temos inicialmente uma separação entre os meios aquáticos e terrestres. Então, ecossistemas aquáticos serão os lagos naturais ou artificiais, represas, os mangues, os rios, mares e oceanos. Os ecossistemas terrestres terão as florestas, as dunas, os desertos, as tundras, as montanhas, as pradarias e as pastagens. Bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e histórias compartilhadas de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida, formado por um complexo de ecossistema com características homogêneas. Bioma é uma comunidade biológica, ou seja, a fauna, a flora e suas interações entre si com o ambiente físico, o solo, a água e o ar. O bioma da Terra compreende a biosfera. Um bioma pode ter uma ou mais vegetações predominantes. A biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra, e por todos os seres vivos que nele existem. Na biosfera existem diversos biomas que são um conjunto biológico associado a uma zona climática. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu fiz um esqueminha para vocês terem a dimensão do que é biosfera, bioma, ecossistema. Um ecossistema é uma comunidade formada pelas interações de organismo vivo e seus ambientes físicos, desde os minerais do solo até formações topográficas e padrões climáticos. Aqui a definição, a área e o exemplo desses ecossistemas e desses biomas. O bioma é a maior unidade biótica geográfica constituída pelo agrupamento de tipos de vegetação semelhantes em níveis regionais. Desculpa. Embora os componentes abióticos estejam implícitos como fatores modeladores de um bioma, eles não são explicitamente mencionados no mesmo modo como ocorre no ecossistema. Próximo. O bioma é a maior unidade biótica geográfica constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação semelhantes em níveis regionais. Embora os componentes abióticos estejam implícitos como fatores. Então, para frisar bem, embora os componentes abióticos estejam implícitos como fatores modeladores de um bioma, eles não são explicitamente mencionados do mesmo modo como ocorre no ecossistema. Bom, vamos lá. Os biomas são definidos com base nas principais formas de vida, mas são dinâmicos em uma escala de tempo maior. As bordas do bioma podem se mover com o aquecimento ou resfriamento global, mudanças na precipitação, movimento das geleiras e aumento do nível do mar. Aqui, olha, as geleiras, né? O que está acontecendo com as geleiras? Esses biomas podem englobar outros biomas menores que fazem parte deles. No Brasil, por exemplo, o bioma cerrado faz parte do bioma das savanas, o bioma da Amazônia faz parte da floresta tropical e assim sucessivamente. Além dos biomas terrestres, existem também os biomas aquáticos, como as zonas aquáticas e a plataforma continental e os recifes e outros.
Estudar as características dos biomas é importante no sentido de compreender a sua importância para a manutenção da vida na Terra, pois eles oferecem condições para a manutenção da vida, além de interferirem na dinâmica climática, tanto a nível local quanto a nível global. Aqui eu botei alguns tipos de bioma. Existem no mundo vários tipos diferentes de biomas terrestres, e eu coloquei para vocês algum deles. Florestas tropicais úmidas, florestas tropicais secas, tundras, florestas de coníferas, floresta temperada, bioma de mediterrâneos, desertos, savanas, prados temperados, chaparral, montanha. E a gente vai ver alguns desses aí. Aqui é a pirâmide com os biomas terrestres, tá? Biomas do planeta. Os principais biomas do planeta são, e a gente vai conhecer, tundra, taiga, campos, floresta decídua, deserto, savana e floresta tropical. A tundra é um bioma encontrado na região norte do nosso planeta, próximo à chamada calota polar. Esse bioma pode ser visto no Alasca e Canadá, por exemplo. Situa-se as regiões próximas do Polo Ártico, norte do Canadá, na Europa e na Ásia. A fauna é composta por renas, caribu, boi almiscarrado. Os animais são protegidos por uma densa pelagem. A vegetação apresenta musgo e líquens. Em regiões com a temperatura mais elevada, surgem gramíneas e pequenos arbustos. A tundra é um bioma frio e inóspito, com um tipo de vegetação esparsa, em grande parte rasteira. Ela é considerada o bioma mais frio da Terra. Taiga. Esse bioma é formado principalmente por pinheiros e recebe, portanto, o nome de floresta de coníferas. É também encontrado no hemisfério norte. Olha lá que bonito. A taiga situa-se no hemisfério norte, ao sul da tundra ártica, em região de clima frio. Porém, possui estação quente, mais longa e amena. Comparada ao bioma tundra, representa um tipo de vegetação típica das altas altitudes, encontrada no hemisfério norte do globo, mais precisamente entre a tundra e a floresta temperada. Note que a taiga é um dos maiores biomas do mundo, com floresta mais extensa do mundo. Por isso, possui enorme importância no ecossistema ambiental mundial, a qual equilibra o clima e o ar. Aqui, olha como é lindo, tá? As diversas paisagens formadas pelos pinheiros, né? Florestas coníferas. Campos. Localizam-se em determinadas regiões da América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia, em locais que apresentam períodos de seca. São ambientes de predomínio de gramíneas. Os animais desse ambiente são os roedores, coiotes, raposas e insetos. Os campos indicam um tipo de vegetação herbácea fechada, semelhantes aos estepes, ou seja, coberta de vegetação rasteira, grama, capim, em vastas planícies desprovidas de árvores e arbustos, geralmente formada próximo aos desertos. Vamos para o próximo, uma paisagem aí. Olha que paisagem, isso aí é os campos. Floresta temperada. Localiza-se em determinadas regiões da Europa e América do Norte. Ocorre em ambientes de clima temperado com as 4 estações bem definidas. As plantas são chamadas de decíduas ou caducifólias, pois perdem folhas ao fim do outono e readquirem na primavera. Essa situação é uma adaptação ao inverno. Com a perda das folhas, as plantas reduzem suas atividades metabólicas. As plantas mais características são os carvalhos e faias. Localiza-se em regiões, floresta tropical. Localizam-se em regiões de clima quente com elevado índice pluviométrico. Ocorre em norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. As florestas tropicais são ambientes ricos em biodiversidade. A vegetação é densa, forma estratos conforme a cobertura das copas das árvores, o que origina diferentes microclimas. A vegetação também apresenta epífitas, cipós e líquens. Aqui, uma parte dessas florestas tropicais e temperadas. Deserto. O deserto corresponde a um tipo de região em que a precipitação pluviométrica não ultrapassa 250 milímetros ao ano. Essa condição, aliada à perda de água por evaporação em forma de vapor, torna a região extremamente seca. Os desertos ocorrem em ambientes de pouca umidade. As maiores regiões desérticas do mundo situam-se na África, deserto do Saara, que todo mundo já ouviu falar, e na Ásia, deserto de Gobi, também muito conhecido.
A vegetação é composta por gramíneas e pequenos arbustos. Nos desertos podemos encontrar animais roedores, serpentes, lagartos e insetos. Os animais e plantas apresentam adaptações à falta d'água. Olha que lindo o deserto. Olha, parece um mosaico, né? No entanto, é o deserto que é formado apenas por aquelas areias muito finas, venta muito. Então, de uma hora para outra, essas paisagens mudam por causa do vento. Savana. Apresenta vegetação rasteira, árvores com porte pequeno. Localiza-se na África, Ásia, Austrália e nas Américas. Os ambientes são caracterizados por campos com arbustos espaçados e gramíneas. Na savana africana são encontrados herbívoros de grande porte, como elefantes, zebras e girafa, além de carnívoros, como leões, leopardos e guepardos. Aqui é savana, geralmente na África, né? Olha só como é bonito. Vai aí com o leãozinho? Aqui eu coloquei os vários tipos de biomas diferentes para vocês estarem dando uma olhadinha e não esquecerem, tá? Olha só que lindo as paisagens. Bom, vou deixando com os exercícios, eu passei pouquinha coisa e a gente faz o restante lá no Classroom, tá? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!